Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre o ciclone subtropical Jaquecã, que deu origem à tempestade subtropical do mesmo nome. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, foi muito noticiado no início dessa semana que o sul do Brasil iria registrar um evento meteorológico extremo. Então, sendo assim, os principais serviços de meteorologia do Brasil emitiram sinais de alerta sobre a formação de um ciclone subtropical que causaria ventos acima dos 100 km por hora, podendo também provocar enchentes e ainda queda de árvores, queda de neve, precipitação de neve, chuva congelante, chuva congelada, enfim. Então, a imprensa noticiou com muito alarde a formação desse evento climático extremo e o nosso encontro tem por objetivo falar exatamente desse evento climático que poucas vezes algo similar aconteceu no Brasil até o momento. Então, para iniciar o nosso encontro, eu coloquei essa imagem para que vocês possam ver em cores a formação aqui do ciclone subtropical Jaquecã, que na língua tupi-guarani significa som do céu. Então, por que esse evento foi considerado raro a nível de Brasil? Porque esse ciclone subtropical, que acabou evoluindo para uma tempestade subtropical, ele apresentou a princípio um movimento de deslocamento atípico, ou seja, normalmente os ciclones extratropicais acompanham a retaguarda de uma frente fria, que nessa época do ano é muito comum aqui no Brasil. Então, estamos no período do outono, próximos do inverno, que é a época mais fria do ano, quando então a massa polar atlântica incide com maior frequência no nosso território. Então, praticamente toda semana você tem a passagem de uma frente fria e na retaguarda de uma frente fria é muito comum a formação dos chamados ciclones extratropicais. Então, esses ciclones extratropicais, eles se formam aqui no norte da Argentina, no sul da Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil, e a partir do momento em que a frente fria ela vai se deslocando e vai sendo desviada para o Oceano Atlântico, o mesmo acontece com os ciclones extratropicais. Mas o que aconteceu agora, durante o início dessa semana, é que nós tivemos a passagem de uma frente fria na semana passada e houve o desprendimento do ciclone extratropical dessa frente fria. Essa frente fria evoluiu muito rapidamente, passou aqui inclusive pela cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, em alguns bairros até causou a precipitação de granizo, pedras de gelo, mas houve o desprendimento do ciclone extratropical que permaneceu aqui no sul do Brasil, nas imediações do Uruguai e também nas imediações da Argentina. Só que, a partir do momento em que
esse ciclone se desprendeu da frente fria, nós tivemos uma alteração nos padrões de circulação do ar atmosférico. Então, o que aconteceu no primeiro momento? Você teve uma coluna de ar quente e úmido em deslocamento horizontal, vindo do Atlântico tropical em direção ao sul do Brasil e fazendo esse movimento aqui, ó, em direção ao litoral nordeste da Argentina, ao litoral do Uruguai e também ao litoral sul do Brasil. Então, esse ar quente úmido procedente da região tropical do Atlântico, ele vai de encontro, né, com o ar frio de origem polar procedente do sul do continente. E o que houve aqui? A formação desse centro de baixa pressão que deu origem ao ciclone extratropical acabou evoluindo, e essa pressão, esse núcleo, esse centro de baixa pressão atmosférica registrou uma queda bastante acentuada. Então, isso contribuiu para que se formasse um ciclone com potencial de geração de ventos muito mais forte do que normalmente acontece quando passa um ciclone extratropical na reta de uma frente fria. Então, esse ciclone ele acabou sendo subtropical porque a sua origem esteve associada ao litoral do Uruguai e ao litoral do Rio Grande do Sul e também pegando uma parte de Santa Catarina. Eu acoplei essas setas amarelas para mostrar a vocês o sentido giratório, né, no sentido do horário, né, desse centro de baixa pressão que acabou dando origem ao ciclone subtropical, que evoluiu e se transformou na tempestade subtropical Iaquecã. Normalmente, o Centro Meteorológico da Marinha batiza esses eventos climáticos extremos que se formam no Brasil com nomes indígenas. Daí a terminologia Iaquecã, que na língua tupi-guarani significa som do céu. Então, moçada, foi dessa forma que nós tivemos a formação desse evento meteorológico extremo. Então, para que vocês possam entender, utilizando aqui informações do Clima Tempo, que é um site especializado na previsão do tempo, e muito bom, por sinal, o pessoal de lá é show de bola, pessoal muito competente. Então, para que vocês possam ter ideia, você tem o ciclone extratropical, aquele que acompanha a retaguarda de uma frente fria, onde as baixas pressões elas ficam inclinadas em diferentes níveis da atmosfera. Então você tem aqui a representação da inclinação das células de baixa pressão que dão origem aos ciclones extratropicais que normalmente evoluem na retaguarda de uma frente fria. O ciclone subtropical, você vai ter os centros de baixa pressão, as células de baixa pressão, sobrepostas em diferentes níveis, como nós temos aqui representado. Então, foi esse sistema aqui que acabou evoluindo e dando origem à chamada tempestade subtropical Iaquecã. E você tem o ciclone tropical, que também você vai ter a disposição das células de baixa pressão sobrepostas. Só que os ciclones tropicais, normalmente, eles se formam em áreas mais aquecidas, em áreas oceânicas com temperaturas normalmente acima dos 26, 27 graus, e dependendo da sua evolução, podendo até se transformar em furacões, tá bom? Então aqui você tem uma outra exposição para que vocês possam entender o esquema, que o ciclone extratropical, ele normalmente vem na retaguarda de uma frente fria. Então aqui você tem o ar polar, aqui a letra B representando o ciclone extratropical e aqui o ar quente. Então aquilo que eu falei anteriormente, esse ar quente úmido que se deslocou da zona tropical do Atlântico, ele se deparou com ar frio de origem polar aqui na costa da América do Sul, no sul do Brasil,
Uruguai e nordeste da Argentina, e o movimento de deslocamento do ar do oceano fazendo esse sentido, penetrando no continente, criou as condições atmosféricas necessárias para que se formasse esse evento meteorológico muito raro de acontecer no Brasil. E aqui nós temos a formação do ciclone subtropical. Repare que a célula de baixa pressão aqui ela está encostada no sul do Brasil e no Uruguai. Então, lembrando que os ventos eles sempre sopram de um centro de maior pressão atmosférica para um centro de menor pressão atmosférica, e que a velocidade do vento será determinada exatamente pela diferença entre o centro de alta pressão e o centro de baixa pressão. Então, sendo assim, nós tivemos a formação desse evento, né, que acabou gerando a tempestade subtropical Iaquecã. E aqui você tem o esquema da formação do ciclone tropical, que tem uma formatação diferente, porque os ciclones tropicais, quando se formam no mar, eles podem evoluir e se transformar em furacões. Aqui nós temos essa imagem de satélite mostrando aqui esse movimento que eu disse a vocês ainda há pouco. Está vendo essa massa de nuvens? Ela veio da zona tropical atlântica mais aquecida, então esse corredor de ar quente e úmido, ele veio de encontro ao litoral do Uruguai, ao litoral do Rio Grande do Sul, criando as condições necessárias para a formação do ciclone subtropical. Então, aquela frente fria que passou muito rapidamente aqui pela região sudeste, né, no momento em que o ciclone subtropical Iaquecã estava se formando, ela já se encontrava afastada da costa, só que o sistema de circulação do ar atmosférico fez com que essa corrente de ar quente e úmido viesse em direção ao continente. E como a pressão atmosférica caiu muito, ela chegou a 990 unidade de medida da pressão, 990 HPA, que é a unidade de medida de pressão. Uma pressão atmosférica muito baixa, a previsão até que essa pressão caísse mais ainda, e se caísse mais ainda, geraria um problema muito mais acentuado. Então, com a queda acentuada da pressão atmosférica aqui, bem no largo do litoral do sul do Brasil, criou-se as condições necessárias para a formação desse evento climático extremo, que causou ventos que geraram rajadas em alguns pontos que chegaram a ultrapassar a velocidade de 150 km por hora. Tivemos em vários pontos ventos acima dos 100 km, 120 km por hora, ventos superiores à velocidade de um furacão da categoria F1, só que não podendo ser caracterizado o sistema de tempestade como um furacão, porque as condições para a formação de um furacão são um pouquinho diferentes das condições para a formação de um ciclone subtropical. Então, aqui nós temos essa imagem, que é do dia 16 de maio, exatamente quando, né, o ciclone subtropical estava se intensificando, estava se formando no largo do sul do país, ou seja, no largo do litoral da região sul e também no litoral do Uruguai, já causando ali transtornos como rajadas de vento. Então, nos dias 17, 18 e 19, nós tivemos um momento de grande intensidade desse sistema atmosférico que, além das chuvas, ventos muito fortes, causou, né, a precipitação de neve em vários pontos das serras gaúchas, das serras de Santa Catarina, causou geada numa grande área do centro-sul, porque esse ar gelado acabou se espalhando por vários estados do Brasil, inclusive chegando até mesmo à região nordeste do país. Aqui nós temos, acabou evoluindo no sentido contrário. Então aqui nós temos um outro esquema, né,
para que vocês possam entender essa circulação. Olha onde está o centro de baixa pressão, a letra B, que deu origem à tempestade subtropical Iaquecã, e aqui a letra A representando o centro de alta pressão. E a ideia aqui é mostrar a vocês que esse A polar, ele veio do interior da América do Sul. Então, ele veio do oeste da Argentina, veio do Chile em direção a essa área de menor pressão atmosférica, até mesmo porque, como eu disse a vocês, o vento ele sempre irá soprar da maior para a menor pressão. Então, esse ar polar, ele veio de encontro a esse centro de baixa pressão que deu origem ao ciclone subtropical Iaquecã, e posteriormente esse ar polar ele foi se espalhando pelo território brasileiro, ocupando uma boa parte da região centro-sul e chegando até mesmo na borda sul-ocidental da Amazônia, causando ali o chamado fenômeno da friagem. Esse fenômeno meteorológico extremo causou também chuvas torrenciais em vários pontos do Nordeste, inclusive com precipitação de granizo, e também ventos fortíssimos que destelharam casas, derrubaram árvores e causaram enormes prejuízos. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, os tipos de precipitações de inverno que foram até bem noticiadas pela televisão. Então você tem a neve ocorre quando o ar úmido deslocado do oceano, como foi o caso agora, relativo à passagem do ciclone subtropical Iaquecã, ele jogou muita umidade para dentro do continente. Então o que aconteceu? Esse ar polar que veio do oeste, ao encontrar-se com esse ar úmido vindo do oceano, provocou a condensação do vapor d'água. Então a neve ocorre quando o ar úmido entra em contato com o ar polar, com temperaturas bem negativas. Isso vai provocar o congelamento das gotículas de água que formam as nuvens, transformando-as em cristais de gelo. Esses cristais vão se unindo e formando os flocos de neve. Quando esses flocos de neve atingem um determinado peso, atraídos pela gravidade, eles precipitam. Então nós tivemos a precipitação de neve em vários pontos das serras gaúchas e também de Santa Catarina. Também ocorreu a chuva congelada. A chuva congelada acontece da seguinte forma: você tem a princípio a precipitação de neve. Quando a neve se depara com uma camada de ar cuja temperatura está acima de zero, ela passa para o estado líquido, transformando-se em chuva, e depois, quando ela entra em contato com uma camada de ar com temperatura negativa, essas gotas de chuva se congelam, formando a chamada chuva congelada. E você também tem a chuva congelante. Então, na verdade, a chuva congelante ela acontece quando a neve ela entra em contato com uma camada de ar com temperatura acima de 0 graus, então a neve derrete, se transforma em gotas de chuva, e essa chuva, quando toca numa superfície cuja temperatura se encontra no ponto de congelamento da água, ela vai se transformar em gelo. Então a chuva congelante é aquela que congela quando entra em contato com uma superfície cuja temperatura se encontra no ponto de congelamento da água. E a chuva em si nada mais é do que a precipitação líquida que decorre do derretimento da neve quando esta entra em contato com uma camada de ar com temperaturas positivas, ou seja, acima de zero. Então a chuva toca na superfície e todo mundo já recebeu uma chuvinha, né? E sabe que a chuva é fria. Aqui nós temos a outra imagem para que vocês tenham uma ideia, né, do potencial que o ciclone Iaquecã ele acabou gerando. Aqui nessa imagem, que é do dia 20 de maio, ok? Repare que a célula de baixa pressão do ciclone Iaquecã já estava bem afastada da costa, né? Se afastou muito da costa, e aqui no litoral da nossa região sudeste,
uma célula de alta pressão atmosférica que, inclusive, foi responsável pela melhoria das condições de tempo. Hoje, sábado, dia 21 de maio, o Rio de Janeiro está ensolarado, a temperatura em elevação, mesmo acontecendo com outros estados aqui da região centro-sul. Agora, um detalhe, esse ciclone subtropical, ele gerou uma nova frente fria que teve o potencial de alcançar aqui, ó, a parte setentrional da região Nordeste. Algo muito difícil de acontecer, uma frente fria nessa época do ano, né, chegar a esse ponto aqui. Por quê? Normalmente as frentes frias, elas fazem esse trajeto, elas são desviadas para o Oceano Atlântico e raramente elas vão alcançar a porção setentrional do Nordeste. Repare que ontem, né, essa imagem foi tirada às 23 horas e 40 minutos, UTC, então 23 horas, aqui eram 17 horas, 20 horas e 40 minutos, ou seja, 8 horas da noite, 40 minutos. Repare que células de tempestade se formaram no Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, e aqui você tem a frente fria passando, né, pelo norte da Bahia, Alagoas, Sergipe, chegando em Pernambuco, enfim. Então, um evento muito raro de acontecer, uma frente fria chegar na porção setentrional do Nordeste como chegou, tá? E aqui, por curiosidade, eu vou mostrar a vocês uma outra frente fria. Essa aí não tem o potencial que o ciclone Iaquecã gerou, né? Até mesmo porque, né, não é comum você ter dois sistemas atmosféricos extremos aqui passando num curto espaço de tempo, e esse bloqueio desse centro de alta pressão deverá desviar essa frente fria para o mar e a mesma não vai chegar aqui na região sudeste. Aqui nós temos a imagem da massa polar, tá? O ar polar que se deslocou do interior do continente, ou seja, do oeste da Argentina. Essa parte da cor magenta, essa parte roxa e na cor magenta, é onde o ar frio causou temperaturas mais baixas. As setas aqui indicam as respectivas direções relativas ao avanço desse ar polar, que ocupou uma grande área do centro-sul do Brasil. Aqui era o início do deslocamento. Esse ar polar chegou até aqui em cima, até a Bahia. Então, se pegássemos uma imagem mais atualizada, que eu não consegui captar no dia de ontem, poderíamos ver esse ar polar atingindo aqui, né, o Distrito Federal, que inclusive teve geada em Brasília, algo raramente de acontecer na capital do Brasil. Enfim, então essa imagem muito bonita mostra a evolução do ar polar que sucedeu a passagem do ciclone extratropical, ciclone subtropical Iaquecã. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aqui eu estou disponibilizando meus grupos lá do Facebook, onde eu coloco à disposição de todos vocês meus PDFs com matérias, bancos de questões, provas comentadas, para que vocês tenham uma melhor preparação para os concursos. Professor, esse ciclone poderá cair na prova da SpaceX? Bom, a prova, como é lá no final de setembro, se não estiver pronta, até poderia vir fazer parte. Agora, quem vai fazer o vestibular, com certeza, esse evento climático extremo poderá ser citado em algumas provas de vestibulares que serão realizadas no Brasil, principalmente, acredito eu, no final do ano, mas é bem provável que também alguns vestibulares já trabalhem com essa questão agora no meio do ano. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!